Continuando o nosso estudo da fase beta, a gente pode ver um pouco a evolução do modelo atômico, que está profundamente relacionado com o estudo da energia. Então vejam só, aqui a gente tem, de forma simplificada, a evolução do modelo atômico nos últimos 200 anos, né? Sendo que há 100, 90 anos a gente tem esse mesmo modelo de Schrödinger, com algumas pequenas alterações. Esse modelo de Dalton que vocês veem aqui, na verdade, ele é importado lá de Demócrito, né? Desde Demócrito, né, dos gregos antigos, a gente tem um modelo atômico do átomo, né? Que pressupõe que existe uma unidade fundamental da matéria, que seria o átomo, né? Tomo vem de volume, né? E A de negação, então é um tomo, volume que não é divisível. Então, esse modelo que o Dalton propôs é do começo do século XIX, e ele foi inspirado, né, no modelo de Demócrito. E a gente percebe, né, que ao longo desse tempo, desde os gregos se vem pensando a respeito da constituição da matéria, né, qual é o seu elemento fundamental, qual que é a base de toda a realidade. E a gente não teve muitos progressos nesse campo até esse início do século XIX, sendo que esse modelo de Dalton possibilitou alguns tipos de avanços ao longo do século, só que a gente precisou chegar até o século passado, né, até o início do século XX, para a gente começar a ter uma explosão, digamos assim, na visão da essência da matéria, né? Isso começou com o modelo de Thomson, né, que percebeu que existiam cargas, né, positivas e negativas em termos elétricos, né? Então o átomo tinha partículas com cargas positivas e negativas. E acreditava-se que essas partículas de cargas negativas ficavam juntos, né, como ao longo dessa bola, né, que seria o átomo com carga positiva. É um modelo pudim de passas, né, conhecidos nas escolas. E à medida que a mecânica quântica nasceu e foi evoluindo, essa visão do que era o átomo foi progredindo muito rapidamente. Então, no modelo de 1911 de Rutherford, você tem um núcleo atômico, né, que ficaria no centro, e os elétrons, seriam as partículas de carga positiva, estariam orbitando esse núcleo, né, em várias... orbitando por aí, né? E o Bohr, logo depois, ele improvisou isso, falando que existem níveis de energia discretizados, você tem um núcleo, né, constituído de prótons e nêutrons, que garantem a coesão, carga positiva os prótons, núcleos carga neutra, e elétrons que ficam orbitando, o que dá uma sensação de solidez para nós, são movimentos elétrons, nas periferias, sendo que não é em qualquer região da periferia, mas em camadas muito delimitadas. Modelo de 1913. Schrödinger foi além e daí entrou com a questão da nuvem de probabilidades, né? Uma nuvem eletrônica. Essa nuvem expressa a probabilidade, né? A densidade da nuvem expressa uma probabilidade maior ou menor de um elétron se encontrar em determinada região. Então, esse modelo de 1926, que somado ao princípio da indeterminação de Heisenberg, nos impede de ter a informação completa sobre momento linear e posição de uma partícula. Se eu quiser saber mais uma coisa, eu sacrifico isso em detrimento de não saber outra coisa, né? Que também nos dá aquela ideia de trade-off. Então, assim, daí você tem essa ideia, o modelo atual, admitido, né, é um modelo de orbitais, né? Você tem regiões
delimitadas por uma geometria, onde você tem maior ou menor probabilidade de você encontrar um elétron. Então você não consegue determinar onde está um elétron. Você não tem aquela órbita clara, não é algo contínuo, como a órbita dos planetas, que a gente vê na escala macroscópica. E assim, o que eu acho interessante disso é, apesar de não podermos determinar com precisão, isso não significa que não haja um movimento, algo orbitando em torno de uma região de alguma forma, mesmo que esse movimento aos nossos sentidos e a nossos conceitos não seja um movimento como órbitas planetárias que a gente percebe, que é como a sua voz trata o átomo, aqui nesse tratado. Então, só que isso não quer dizer, o fato da gente ter sofisticado o nosso modelo da realidade atômica não significa que a realidade seja exatamente dessa maneira que a gente representa ela. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado quando a gente afirma, olha, o modelo atual é esse. E muitas pessoas falam isso com caráter absolutista, falando que tudo que está atrás não presta, não tem nada de verdade, sendo que a própria história da ciência demonstra que, às vezes, entre a transição entre uma fase atrasada e uma fase futura, que é a fase presente, na verdade, é como se fosse um elo de ligação, e a fase futura vai ter muito mais semelhanças com a fase passada do que a fase presente, com a fase futura ou com a fase passada. É interessante isso. Se vocês estudarem história da ciência, vocês vão perceber isso. Então tem coisa que assim que você faz um progresso, você nega o que você acabou de superar, só que daí quando você tem um progresso maior ainda, você vai mais a fundo, você precisa resgatar aquele modelo antigo que você jogou no lixo, e daí você percebe que aquilo tem muita coisa em comum com o seu modelo mais avançado, e aquele intermediário, ele meio que parece uma coisa alienígena. Então eu tomaria, eu acho que a gente vale esse tipo de visão para essa evolução que eu estou apresentando aqui do modelo atômico. Por isso eu disse, a gente não pode chegar, bater os olhos no livro e falar, comparou o átomo ao sistema planetário, isso já é ultrapassado, está tudo errado. Será que foi isso exatamente que a sua voz quis passar? A sua voz não passa as coisas em termos de forma. A gente tem que formalizar a coisa, sistematizar, racionalizar para a gente começar a ter uma ideia do conceito. Mas isso não significa que o que esteja sendo passado deva ser visto ao pé da letra. Está logo no começo do livro. Atentar muito mais aos conceitos do que às palavras. E se a gente for lá recordar Paulo de Tarso, ele fala que a letra mata, o espírito vivifica. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente bate o olho numa coisa que está sendo repassada para nós. Essa ideia, quando eu passo por um livro, para escrita, para diagramas, uma coisa muito profunda, a coisa não é o que está escrita lá. A coisa que está escrita pode expressar da maneira elevadíssima a ideia pura, mas nunca a ideia pura em si. O Baldi mesmo falava que assim que o conceito, a visão se transformava em conceito que virava letras, aquela escrita eram cadáveres. O Baldi mesmo fala sobre a obra dele, eu deixei os cadáveres aqui, uma coisa que é elevadíssima, mas o contato com o livro, foi feito da melhor forma possível, o mais próximo possível da essência, mas não deixa de ser algo morto, que a ideia em si é algo vivo. Por isso eu falo constantemente na necessidade de você aplicar isso tudo em vida. Não adianta você ficar vendo os vídeos aqui, daí sair, você vai na reunião do serviço,
Você vai lá nos seus relacionamentos, você vai lá conversar no bar, né, na padaria, bater o papo, e você não enxerga essas coisas todas aqui. Se você não enxerga esses princípios universais, se você não percebe essas coisas, o espírito animando a matéria, se você não percebe o jogo de forças, se você não percebe os movimentos fenomênicos, não adianta nada, né? É uma coisa inútil, você está se perdendo tempo. Você precisa ver a fundo e aplicar isso em sua vida, independentemente da vida que você tem, né? Eu estava reparando que em todo vídeo eu estou colocando esses lembretes, não é porque eu sou repetitivo, mas eu sei que a pessoa assim que vê, fecha o vídeo e vai viver a vida, ela esquece da coisa, né? Não é à toa, agora eu entendo porque eu não encontro gente para conversar sobre isso, para vivenciar, para construir um projeto de vida em torno disso. Porque a pessoa sempre tem coisa mais importante, né? E a pessoa priorizando todas essas coisas importantes, ela sempre se sente traída no final do dia, no final do mês, no final de um projeto, do ano, no final da vida. Porque ela deu importância porque ela realmente julgava importante. Aquelas coisas de espírito, Deus, universo, evolução, é muito bonito, mas no fundo não é importante. Não é real, não é concreto, não tem nada a ver, né? Isso ela demonstra por atos, não por palavras, né? Porque muita gente eu vi que apresenta as coisas, não, eu concordo, é realmente isso, só que daí você vira, né, a cara, né? Você vira de costas, o cara vai e vive da mesma maneira que vem vivendo, né? Fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Daí a pessoa reclama porque a vida é tão miserável, né? Bom, é preciso a pessoa despertar. Voltando aqui, né, à questão do modelo atômico. Tem algumas frases muito interessantes desses sujeitos geniais que apareceram aqui no século passado. Louis de Broglie, baseando-se no modelo da dualidade onda-partícula, determinou que o elétron possui trajetória constante quando se comporta como partícula e movimento ondulatório quando se comporta como onda. Quer dizer, da mesma maneira que o ser humano é dual, entre esses dois polos, uma partícula tão simples, né, sem livre-arbítrio como o elétron, ela também tem essa característica dual. Olha só que interessante. É um físico, um gênio, falando sobre isso, né? Trajetória constante como partícula e movimento ondulatório como onda. O que talvez nos dê uma ideia do porquê do modelo atômico, que considera a natureza dual da matéria, tem essa cara tão fuzzy, né? Parece algo tão fuzzy. Fuzzy é difuso, né? Eu não consigo determinar com precisão. Daí você pega Schrödinger, que foi um outro gênio contemporâneo, austríaco, de Broglie era francês. O Schrödinger também falou uma coisa muito profunda. Assim, reunindo todos esses conceitos e fazendo uso de cálculos matemáticos, que está falando sobre Schrödinger, né? Schrödinger concluiu que a eletrosfera não é formada por órbitas de trajetória determinada, mas sim por regiões que se assemelham a nuvens eletrônicas, que é o modelo que eu acabei de apresentar a vocês. Vejam, tudo isso aqui pode dar uma ideia que parece estar se afastando do que sua voz esteja mostrando, mas isso é apenas um meio para se chegar a um fim. Eu sempre destaco isso porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tende a avançar um pouco mais e daí a gente tende a negar certas coisas vitais. Louis Pasteur, século XIX, cientista, né, ele disse uma coisa muito interessante. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Então você tem um movimento no qual você começa a despertar o seu intelecto, o intelecto vai se aprimorando. O que a gente viu na nossa história foi esse afastamento de Deus. Não que dê para se afastar de Deus de jeito nenhum, né?
Não dá para se afastar de Deus. Coitado, né? Notícia mal para os ateus, né? Não dá para você se afastar dele. Mas assim, no sentido, né, conceitual de estarmos mais fechados para a fonte da vida, com o intelecto na sua fase inicial ele se afasta de Deus. Mas após um certo ponto, para ele continuar avançando, se ele avançar mais, ele se aproxima de Deus, né? Que você incorpora, você evolui o seu tipo de pensamento, você incorpora a questão moral. E daí você começa a se tornar intuitivo. Por isso, muita ciência nos aproxima de Deus. Disse um cientista do século XIX. Né? Tem um monte de cientistas na história, todos os grandes cientistas da história têm uma concepção de Deus que pode não bater com a da Bíblia, né? Dos budismo, dos orientais, de qualquer religião, mas é uma concepção da divindade. Qualquer gênio da história, né, tem essa visão. Deus não está fora, o divino transcendente não está fora da jogada. Percebam isso. Você tem uma modinha hoje em dia, né, nos últimos 50, 60 anos, de ter surgido uns caras da ciência que jogaram Deus para o lado. Mesmo assim, você vê umas falas desses sujeitos que atestam que, no fundo, eles não colocam Deus totalmente fora. Né? Uma desses mentes é Stephen Hawking, né, que se diz ateu e tudo mais, blá, 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 mas você pega um trecho do que ele escreveu no livro Uma Breve História do Tempo, e ele fala uma coisa, se tal for desvendado aqui no campo da ciência, daí a gente vai ter descoberto como funciona a mente de Deus. Ué, mas Deus não existe? Né? Como é que você vai descobrir a mente de uma entidade que não existe? Então você percebe que o cara, às vezes, no ímpeto de descobrir algo mais profundo, ele acaba soltando, né? Que no fundo, Deus, a gente vai descobrir a mente de Deus. O cara meio que se denuncia, né? Ele se contradiz. Então, assim, você pega uns trechos, né? Richard Dawkins, né? Stephen Hawking, umas ateiadas que tem por aí. O cara, quando você vai a fundo, o cara vai explicar, o cara acaba soltando uma coisa que fala que, no fundo, que a divindade existe, só que não da forma como vovozinha católica mostra que é, claro, ou mesmo como até orientais mostram, né? Mesmo que seja mais evoluído. Então você percebe que à medida que evolui o seu conceito, né, você vai evoluindo, o seu conceito de Deus vai evoluindo com você. Deus, de repente, passa a ser algo muito maior, não no sentido espacial, né, no sentido dimensional. Deus aqui, né, no nosso estudo, não tem forma, né? Ele está além do espaço-tempo, apesar de estar imanente. E daí fica difícil você compreender Deus se você não tem essa capacidade de ir mais a fundo, né? Bom, enfim. Daí a gente tem também aqui essa famosa divisão, né? O que a gente foi fazendo, né? A gente percebe, né? Células, moléculas, átomos. A gente dividiu átomos em nêutrons, prótons e elétrons no começo do século. E no resto do século, né, a gente foi fazendo mais divisões, né? Tem os bósons, os mesons, os neutrinos, os fótons, os pósitrons. Cada um desses é responsável por uma característica da matéria. E a gente está... A física, hoje em dia, das partículas está tarada, né? Está viciada em encontrar novas partículas, né? E dividindo a matéria. Onde isso vai terminar? Daí a sua voz já vem dar um alerta para nós. Não existe um último termo. Né? Então, assim, você pode dividir até o infinito e a gente nunca terminar essa divisão. Sendo que hoje em dia a gente está criando partícula virtual que a gente nem sabe, né, se corresponde à realidade, mas a gente está sendo criado essas partículas e ninguém sabe o que significa, nem os próprios sujeitos que descobrem, né? Então, a sua voz daí, então, é muito útil esse tratado, porque ele vem falar, olha,
Vocês estão avançando, tá bom, mas toma cuidado para não cair nas ruas sem saídas que hoje em dia a gente está caindo, né? Não existe um último termo. Se vocês quiserem ir nesse caminho, vocês nunca vão terminar. Vocês vão assim, é uma rua sem saída no sentido que vocês vão sempre cavar mais a fundo, vocês vão encontrar taras mentais, mas vocês não vão avançar de verdade, né? Nesse sentido, é uma rua sem saída, ou um poço sem fim. Um poço sem fim se torna uma rua sem saída porque esse poço sem fim está na direção errada, né? Para quem não entendeu o que eu falo, volta o vídeo e escuta várias vezes, né? Tenho certeza, eu entendo exatamente o que eu estou passando aqui para vocês. É muito legal isso, nossa. Mas o último termo, ele não está na matéria, porque a essência da realidade não é material. Então, a gente tem que começar a caminhar em outro sentido, né? A solidez da matéria é uma ilusão causada pelos sentidos da mente. A gente nunca pode deixar de levar isso em conta. Nunca. E é com esse espírito que você deve ler esse capítulo, né? O livro inteiro, inclusive. Bom, na próxima série a gente vai tratar sobre degradação da energia, o que é uma coisa boa, porque a degradação de beta é o que vai possibilitar alfa se manifestar, surgir de certa forma. Surgir não, porque ele sempre esteve presente, esperando para atuar, mas é isso que é a degradação da energia. Isso diz respeito à termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, para ser mais específico, a entropia. E isso aponta para a vida, isso aponta para a evolução, isso aponta para a consciência. Vamos ver na próxima exposição isso. Até lá!